Olá a todos, é com grande alegria nós temos mais essa oportunidade de mais um vídeo estar com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, seu lar, derramando as bênçãos de cada dia e que seus sonhos venham a ser realizados. E neste vídeo que vamos trazer agora, nós vamos falar a respeito do batismo. Mas o que tem relacionado ao batismo? Quero que você fique até o final e preste muita atenção o que é realmente o batismo. Porque há muitas situações que pessoas acabam não entendendo como que se funciona o batismo, como que é o batismo e por quê. Nós vamos estar aprofundados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Será o nosso GPS. Então nós não estamos falando de nós, mas estamos falando da palavra de Deus. E quem sabe se até hoje você não compreendeu o verdadeiro, a intenção, o que é o batismo. E como que deve ser batizado e qual a idade que deve ser batizado, você fique até o final. Acompanhe nós nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e que Deus possa te retribuir com grandes bênçãos. Nós vamos falar a respeito do batismo. Mas como que funciona o batismo? Vamos começar pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos diz assim, batismo, nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38, que diz assim: E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que para ser batizado, precisa se arrepender dos seus pecados. Interessante. Marca aí, ó, arrepender. Eu quero que você mencione bem e guarde no seu coração e guarde isso aqui que nós vamos usar, arrepender. Então, para primeiro passo para ser batizado, precisa se arrepender. Mas se arrepender do quê? Dos seus maus caminhos, das suas maus condutas que tem muitas vezes ido. Ninguém é perfeito, somos falhos. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Mas através de Jesus Cristo, nós fomos perdoados através da cruz, da crucificação, da prisão, da crucificação e da ressurreição de Cristo. O mesmo que foi morto, sepultado, mas ressuscitou entre os mortos. Então, primeiro passo para um batismo precisa se arrepender. Espera aí. Nós vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e versículo 16 diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o primeiro passo precisa se arrepender. Segundo passo, precisa crer. Então vamos lá. E no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 5, a palavra de Deus, pode estar procurando na tua casa, que está aí na tua Bíblia Sagrada, você vai ver, diz assim: E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E aqui que eu quero chamar a atenção. Vamos falar, qual é a idade para ser batizado? Muitas pessoas às vezes não entendem o que é o batismo. O batismo é arrependimento. E como que é um arrependimento? Quando muitas pessoas batizam crianças, bebê. E por que as pessoas questionam, mas por que às vezes os evangélicos, as pessoas cristãs não batizam as crianças? Mas por quê? Porque a criança ela não tem consciência. Se você pegar uma nota de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e dar para a criança, ela vai pegar a nota mais que chama a atenção dela, seja o amarelo da nota do 20, seja 10, o vermelho. Ela não sabe diversificar o valor. Ao contrário de um adulto. Se você der para um adulto uma nota de cada uma e falar qual nota que você quer, ele vai pedir até R$200. Agora dê um monte de nota de dinheiro para uma criança, um bebê. Ele não vai saber o valor daquela nota. Ele vai pegar a nota mais bonita, a sua cor. Então nós vemos aqui, para ser batizado precisa ter arrependimento dos seus pecados. E me diga uma coisa, que pecado que uma criança tem? Uma criança sã e inocência. Então o que acontece? O arrependimento precisa ter, o batismo precisa ter um arrependimento de dentro para fora. É a pessoa que tem que tomar essa decisão. Porque nada o impede de ser batizado. Mas não é como muitas pessoas pensam que o batismo, batiza lá, batiza aqui, batiza lá. E a criança até se perde de tanto padrinho, de tanto batismo e... Gente, a Bíblia Sagrada tira todo o engano.
A Bíblia Sagrada tira toda a poeira do tapete. A Bíblia Sagrada, ela revela tudo o que está oculto. E o que é um engano. Muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas vezes acabam não entendendo. Mas vamos lá. Romanos capítulo 6 e versículo 4. Então nós vemos que para ser batizado precisa se arrepender. Segundo passo, precisa crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo, o único Salvador. Não existe A, nem B, nem C, nem D. Só há somente um Senhor, somente há um Deus, que é Jesus Cristo, o nosso, aquele que nos faz chegar até o Pai. Como eu faço para ter acesso a Deus? É pelo Filho, Jesus Cristo. Então precisa crer, arrepender e crer. E como que uma criança vai crer? Ela está na sua inocência, ela não cometeu nenhum pecado, nenhum delito. Mas o ser humano, com seus maus caminhos, ele precisa tomar uma decisão. Romanos capítulo 6 e versículo 4. Assim diz: portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também na novidade da vida. Então aquele que aceita Cristo desce as águas e começa a ter uma vida nova, porque o velho Adão acaba morrendo no batismo, porque o pecado entrou por Adão. Adão deu legalidade, deixou entrar o pecado, mas por Jesus Cristo nós fomos alcançados pela graça. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e isso nós entremos nesta parte, nós fazemos parte da promessa então agora. E quem impede de ser batizado? Vamos lá, não vamos longe. Atos capítulo 8 e versículo 36 ao 38. E prosseguindo pela estrada, chegaram em um lugar onde havia água. Então o batismo é por água. E o eunuco diz: olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Ele pergunta a Filipe: quem que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Então para ter o batismo precisa crer de todo o coração. Então o batismo é de dentro para fora. É a pessoa que deve tomar a decisão. Não por vontade de pai, não por vontade de mãe, não por vontade de parente. Mas é uma decisão pessoal. A decisão da pessoa mesmo tomar uma decisão e se colocar em pé. Mas vamos lá. Você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio em Jesus Cristo, ao caminho, o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí quebra essas barreiras. Estamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que diz: o batismo precisa de ter arrependimento. Então a pessoa tem que ter sã consciência do arrependimento, precisa crer e precisa acreditar em Jesus Cristo. Então por isso que hoje só nós, evangélicos cristãos, batizamos pessoas de, vamos dizer assim, que tem essa consciência, que saiba o que está fazendo. Batismo não é muitas vezes, lá só para se aparecer no batismo, é algo sério. Então por isso que não é batizado crianças, porque as crianças não têm pecado, as crianças não têm, não sabem diversificar um valor, não sabe, elas são inocentes. Então como que vai? Porque querendo ou não, todos já vêm do pecado, porque quando Adão pecou, todos nós viemos da geração, então todos pecamos, mas a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós somos alcançados por Ele. Mas para chegarmos a Cristo e ter a salvação, nós precisamos crer em Jesus Cristo e ter a fé, porque o batismo, ele é um ato fundamental na vida cristã, simboliza a fé em Jesus Cristo, é a obediência dos seus mandamentos. Então a gente vê, para chegar até a Cristo precisa passar pelo batismo. Depois do batismo em águas, há o batismo com o Espírito Santo. Mas aí é outra explicação para o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, esteja acompanhando nas redes sociais e esteja compartilhando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.